Olá pessoal, mais uma vez vamos aí dar continuidade àquilo que a gente vem fazendo, gente, que é com relação às aulas de teoria de conjunto, onde a gente viu relação de pertence. No pertence está contido, não está contido. Hoje a gente vai entrar na partezinha aí de como eu trabalhar com complementar de um conjunto, tá certo? Então, o que é o complementar de um conjunto em relação ao outro? Para isso, eu preciso ter a ideia de diferença de conjunto, tá certo? Como é que ficaria isso? Ó, notem bem. Imagina que você tem um conjunto A, que é composto por 5, 6, 7 e 8. E você tem um conjunto B, que é composto pelos seguintes números: 5 e 6. Aí eu quero efetuar a seguinte operação, quero fazer A menos B. Como que eu vou efetuar essa operação, A menos B? Como que eu faria isso? Bem, para fazer essa operação, eu preciso aqui pegar todos os elementos que estão em A e tirar os elementos que estão em B. A menos B é equivalente a você dizer que todos que estão em A vão para a festa, exceto que estão em B também. Então, se a festa iria 5, 6, 7, 8, mas em B 5 e 6 está lá, então quer dizer que só vai para a festa 7 e 8. Então, ó, somente o 7 e o 8 vão fazer parte do conjunto A menos B, tá certo? Com relação a isso, a gente tem a relação complementar. Por exemplo, complementar de A, complementar de B em relação a. Então, o que vem a ser o complementar de B em relação a A? O próprio nome já está falando. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar os elementos que não estão em B, mas que estão em A. Ou seja, é os elementos que vão completar B para ficar igual a A, tá certo? Então, quais são os elementos que faltam em B para ficar igual a A? 7 e 8. Então, notem que essas operações são a mesma coisa. Tanto a operação de A menos B e complementar de B em relação a A são equivalentes, tá certo? Então, quando eu digo que complementar de B em relação a A é a mesma coisa que está dizendo A menos B, tá certo? Então, vai ser a mesma coisa que está falando A menos B, ok? Bem, além disso, nós podemos ver outras relações, tá? Além disso, existem outras coisas interessantes na teoria do conjunto. Eu não falei na outra aula, mas tem também o contém e não contém, que basicamente são a mesma coisa, tá? O que vem a ser o contém e não contém? É parecido com está contido e não está contido. Como assim? Você tem aqui, ó, os seguintes conjuntos. Aqui você está com o conjunto A, e o conjunto A tem os elementos 2 e 3. Eu posso dizer que 2 está contido em A? Posso? Não, não posso. Por quê? Está contido, não está contido, é a relação de conjunto para conjunto. Então vamos pegar o conjunto B aqui. No conjunto B você tem 2, 3, 4 e 5. Agora faz sentido eu falar que A está contido em B. Isso faz sentido. Porque ó, A é 2 e 3 e B 2, 3, 4, 5. Então, A está contido em B. E a gente aprendeu que A está contido em B. Ó, eu uso essa simbologia aqui. A está contido em B. Agora, como é que eu faço para dizer B está contido em A? Dá para falar isso? Não. Porque B é maior que A. Mas eu posso dizer que B contém A. Então, se B contém A, como é que eu posso dizer isso? Ó, B contém A, certo? Então, dessa maneira aí, eu posso dizer isso, que B contém A, tá certo? Com esse símbolozinho. É o C virado ao contrário, ok? Então, basicamente isso, pessoal. Contém, não contém. Então, no caso, aqui é contém, mas se eu passar um traço, passa a ser não contém, tá certo? Aí vai ser não contém. Bem, falando um pouco mais a respeito disso, nós temos aí os elementos, não é isso?
nós podemos também notar uma relação importante, que é a ideia de conjunto, mas todo conjunto tem seus subconjuntos, tá certo? Por exemplo, eu tenho um conjunto C, e esse conjunto C, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3. Se eu pegar um outro conjunto A, e esse conjunto A, no caso, ele vai ser formado por 1 e 2. Nota que os elementos que estão em A fazem parte de C. Então eu digo que A é subconjunto de C, tá certo? Então eu posso dizer isso. A é subconjunto de C. Muito bem. Se A é subconjunto de C, o que mais eu posso dizer com relação a isso? A sendo subconjunto de C, pessoal, estou meio incomodado aqui com a posição, tá? Então, aqui o que vai acontecer? A é subconjunto de C. Mas quantos subconjuntos eu posso formar a partir de um conjunto? Aí você usa a relação 2 elevado a n, tá certo? Vou botar mais em cima um pouquinho. 2 elevado a n. O que isso quer dizer? N é o número de elementos que possui em um conjunto. Então, quantos subconjuntos tem o conjunto C? É 2. Quantos elementos tem C? 1, 2, 3. 2 a terceira. 2 a terceira vai ser igual a quanto? A 8, tá certo? Então, C pode formar 8 subconjuntos. Aqui foi apenas 1 e 2. Mas poderia ter sido 1, 2, 3, poderia ter sido 2 e 3, poderia ser 3, poderia ser o vazio, que é subconjunto de todos os conjuntos, tá certo, pessoal? Também poderia ser o conjunto unitário, que é o conjunto que tem apenas um elemento. Tudo isso que eu estou falando é interessante, que você até vai pausando aí e escrevendo. E você tem que voltar a ler isso de novo, porque senão acaba esquecendo, tá certo? Então, ó, a gente já viu as relações, pertence, não pertence, está contido, não está contido. A gente viu aqui algumas operações de contém, de complementar. A gente viu a subtração, tá certo? É interessante perceber isso aqui também, ó. Dentro da teoria de conjunto, notem bem, dentro da teoria de conjunto, a gente tem aqui esses elementos. Olha bem, eu tenho aqui um conjunto A, certo? E eu tenho aqui um conjunto B. Ok? Eu tenho aqui esses dois conjuntos. Se perguntarem para você, esses conjuntos são iguais? Lógico que são, tá certo? Para a teoria de conjunto, são iguais, porque não importa a quantidade, e sim quais são os elementos. Se aqueles elementos estão ali, não importa quantas vezes estejam, então eu tenho que os conjuntos são iguais. Isso é importante quando a gente for lá no ensino médio, que a gente lembrar as relações de arranjo e combinação, que são regidas justamente dessa forma, tá certo? Onde umas, quando eu estiver falando de combinação, não vai importar aí essa quantidade, eu vou levar em conta a teoria de conjunto, e já o arranjo não, tá certo? Apenas vai ser já contada a ordem também, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho esses dois conjuntos aí, certo? Que são iguais. Bem, gente, eu acho que teoria de conjunto basicamente é isso. É bom vocês lembrarem aquelas relações, tá certo? De interseção, união. Quando eu digo A, interseção B, o que isso quer dizer, pessoal? Ó, levando em conta o diagrama, seria isso aqui. Eu tenho aqui conjunto A e tenho aqui conjunto B, tá certo? Então, levando em consideração o diagrama, esses dois conjuntos, a interseção é a região em comum dos dois. Então, quais são os elementos de A? 2, 3 e 4. Quais são os elementos de B? 4, 5 e 6. O que está em comum nos dois? O 4. Então, essa é a interseção. É aquilo que tem em comum nos dois. A união é tudo. Se eu pedir A união B, eu estou o quê? Eu estou simplesmente falando que eu quero todos os elementos. Notem que essas operações geram novos conjuntos, tá certo, pessoal? Então, toda operação que se faça gera novos conjuntos. Então, eu tenho a união, a interseção, tá certo? Gerando novos conjuntos. Bem, eu acho que aqui a gente fecha. Tentem fazer exercícios. Quem quiser me manda e-mail, marcosufrn@yahoo.com.br, tá certo? Prazer, até a próxima.